nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Neste primeiro domingo da Quaresma, contemplamos no Sagrado Evangelho as tentações de Jesus no deserto. Uma coisa que é importante dentro desse texto sagrado é porque Jesus, ele é Deus. Ele não seria tentado porque ele não tem debilidades em sua vida interior. Mas Jesus, ele quis ser tentado para nos mostrar que a vida cristã é uma vida de combate. É uma vida onde nós precisamos cada vez mais cuidar das circunstâncias que estão no nosso interior, como nós veremos sobre as tentações, que nós possamos cuidar dessas circunstâncias interiores para não abrir porta para o demônio lançar tentações e nos arrastar com essas tentações. Por isso que nós vemos no início do Evangelho que Jesus Cristo é levado ao deserto pelo Espírito. Jesus é conduzido pelo Espírito. Aqui nós vemos aquilo que é próprio da vida cristã. A vida cristã é uma vida conduzida, movida pelo Espírito Santo. O deserto é o símbolo do mundo, o símbolo do lugar que não há vida nenhuma. Mas é claro, o mundo tem a sua vida biológica, fisiológica, mas a vida espiritual não está no mundo. A vida eterna não está no mundo. Por isso que o Espírito conduz Jesus ao deserto, para que ele possa ali, verdadeiramente, fazer esse grande jejum de 40 dias e 40 noites, para nos mostrar que as coisas do mundo não são capazes de nos fazer felizes. Por isso que o Espírito Santo nos conduz e nos dá o discernimento para sermos capazes de discernir essa circunstância em nossa vida. Depois nós vamos ver que no final desses 40 dias o diabo vai se aproximar de Jesus Cristo. E aqui o termo diabo e no final do Evangelho Jesus fala Satanás. Esses dois termos são termos que remetem à função do demônio, porque o termo diabo significa divisor e o termo Satanás significa adversário. Por isso que o demônio, quando ele lança tentações no nosso interior e vai inflamando as nossas paixões, ele vai nos conduzindo a nos tornarmos adversário da obra de Deus em nós. E vai também nos conduzindo a sermos não só adversários,
mas sermos instrumentos de divisão, porque nós começamos a dividir o nosso coração e depois começamos a dividir todas as coisas ao nosso redor. Por isso que Jesus Cristo, dentro desse evangelho, onde ele se permite ser tentado, ele vai como que nos ensinar a forma de vencer a tentação. E a forma de vencer a tentação é sempre através da palavra de Deus, porque foi através de um diálogo que o pecado adentrou no ser humano e é através do diálogo que o ser humano é purificado do seu pecado. Por isso que é importante a meditação da palavra, esse aprofundamento do diálogo com Deus através da palavra de Deus. E é dessa forma que Jesus vence as tentações. Mas essas 3 tentações, elas simbolizam 3 desordens que nós temos no nosso interior. 3 desordens que nós temos dentro do nosso coração. E essas 3 desordens, elas são, podemos dizer que são os defeitos dominantes. Esses defeitos que são as raízes dos pecados capitais. Por isso que a primeira tentação remete-se ao desejo de prazer. Jesus é tentado sobre a sua fome, tentado através do alimento. E o diabo vai dizer, transforme essas pedras em pães. Veja que o desejo de prazer, esse desejo do prazer corporal, porque a fome nada mais é do que justamente esse prazer, esse desejo de satisfação alimentar, que é uma força natural do nosso interior. Mas quando nós fomos desordenados pelo pecado, nós sempre queremos mais. E aqui esse desejo de prazer, ele remete-se não só à gula, mas também à luxúria, porque são os desejos de prazeres corporais. A segunda tentação, o diabo, ele vai levar Jesus à cidade santa e vai colocá-lo no mais alto, na parte mais alta do templo, e vai dizer, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Veja que Jesus, quando ele usa a palavra de Deus para combater, o demônio também, ele começa a instrumentalizar a palavra de Deus para tentar Jesus Cristo. É assim também que ele faz com a nossa vida. E por isso que essa tentação, ela remete-se ao desejo de poder, o desejo de dominar, o desejo de fazer com que os outros façam a nossa vontade, o desejo de ter sempre a última palavra, de ser o dono da verdade, o desejo de sempre submeter as outras pessoas. E aqui nós vemos, como que se Jesus ele atendesse aquilo que o demônio estava dizendo, ele estaria obedecendo o demônio e não a vontade do Pai do céu. Por isso que aqui Jesus Cristo ele vai combater o demônio através da palavra de Deus, através da vontade de Deus. A terceira tentação, o diabo leva Jesus num grande e alto monte e lá vai mostrar todos os reinos do mundo e a sua glória. E vai dizer, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Veja que o demônio ele quer submeter a Jesus Cristo. E aqui nós temos o terceiro desejo desordenado do coração humano, que é o desejo de ter, esse desejo de consumismo, desejo de acumular coisas, o desejo de buscar nas coisas passageiras a própria felicidade. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre essa realidade, a adoração a Deus através da palavra, através do Santíssimo Sacramento, através daquilo que é a nossa vida de oração. Porque aqui está representado
o grande pecado da antiguidade do povo eleito, que é o pecado de idolatria, o pecado de transformar as coisas passageiras em coisas eternas, o pecado de transformar aquilo que é falso em Deus. Esse é um grande cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus Cristo ele nos mostra essas 3 debilidades da nossa vida. Ele mostra também que é através do Espírito Santo que nos conduz a contemplar essas tentações, essas debilidades, que nós seremos libertos dela, para nos tornarmos capazes de dominar essas realidades interiores e conhecer-nos cada vez mais, porque somente nós só conseguimos vencer aquilo que está em nós quando nós começamos a nos abrir ao conhecimento dessas realidades do nosso interior. E é dessa forma que nós vamos crescendo dia após dia nesse caminho de santidade, nesse caminho de união com Deus. Porque no início dessa quaresma, Jesus Cristo está nos fazendo olhar para a nossa vida interior, para perceber como que esses desejos de prazer, de poder e de ter se movem dentro de nós, para que nós possamos realmente ter atitudes concretas para vencer e para verdadeiramente ser libertos dessa realidade. E entenda que a libertação não é extirpar esse problema do nosso interior. A libertação é unicamente a capacidade de ser livre diante delas, a capacidade de não ser mais arrastados, a capacidade de dominar todas essas paixões interiores. Essa é a grande libertação que Jesus Cristo quer realizar na nossa vida. E Ele, no Evangelho de hoje, nos mostra a forma de vencê-las. Nos mostra aquilo que realmente está dentro de nós. E Ele espera a nossa correspondência, para que possamos verdadeiramente meditar mais a palavra, crescer nesse conhecimento e no diálogo com Deus, para que possamos cortar o diálogo com o tentador, para crescer mais ainda no diálogo com Deus, através de Jesus Cristo no Espírito Santo. Busquemos crescer cada vez mais nessa grande obra de salvação e busquemos usar nessa quaresma de meios concretos para vencer essas paixões interiores, para que possamos ser livres cada vez mais, para que depois de 40 dias possamos experimentar essa grande graça de Deus, que é, sim, a experiência da ressurreição de Cristo em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.